Olá, amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade no seu coração. Agradecemos a Deus pelo privilégio de, mais uma vez, Ele permitir que a gente esteja tendo essa oportunidade de meditar na palavra de Deus, ter esses momentos de meditação da palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe seu coração, a sua vida, que o Espírito Santo, mais uma vez, nos ilumine para o entendimento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, seja bem-vindo a este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar cantando um hino e convido você a meditar na mensagem de mais este hino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça Ele que há de obter. A resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. E quem Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, vale tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. E quem Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que na promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Criou a fé, Jesus contemplará. E quem Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos porque Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Quem Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Louvado o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o seu coração. Sejam todos bem-vindos a este momento em que estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós podemos estar em torno da palavra de Deus. Que o Espírito Santo
realmente nos ilumine para o entendimento da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vou estar fazendo uma oração, em seguida vamos para a palavra do Senhor. Deus querido, agradecemos ao Senhor por mais uma vez podemos estar em Tua presença e poder louvar o Teu nome, glorificar ao Senhor e poder meditar na Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso, mais uma vez, pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe para o entendimento da palavra do Senhor. Que todo aquele, ó Deus, que assistir esse vídeo possa ser realmente abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, através desta mensagem. Deus, nós pedimos, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Vamos estar, então, indo para a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Glorificado o nome do Senhor nosso Deus. Bem, hoje, como sempre, toda quarta-feira, neste horário, nós gravamos um vídeo gravamos esse vídeo, e esse vídeo é sobre a série A Importância da Palavra de Deus em Nossas Vidas. A importância da Palavra de Deus em nossas vidas. E ele vai estar na nossa playlist. A playlist lá do nosso canal é Sansão R. Silva. A playlist é Estudos Bíblicos para Conhecimento de Deus. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. A importância da palavra de Deus. O título do nosso vídeo hoje é Deus concede graças aos humildes. Deus concede graças aos humildes. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Bem, se você está conosco, acho que estou tendo um problema, é um problema técnico aqui. Vamos ver se eu consigo resolvê-lo. Vamos ver se conseguir. Bem, a importância da palavra de Deus em nossas vidas é a série desse vídeo. E o título é Deus concede graça aos humildes. Nós temos considerado o capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo 5, que diz o seguinte, é do versículo 5 a 7, mas nós estamos considerando ainda o versículo 5, e diz assim, semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Bendito o nome do Senhor. Bem, num dos primeiros vídeos nós consideramos a frase revestido-vos de toda a humildade. E no vídeo seguinte, porque Deus resiste ao soberbo, que foi quarta-feira passada. E hoje, nesse vídeo, estamos considerando a frase seguinte do versículo. Mas Deus concede graças aos humildes, né? Deus concede graça aos humildes. Aquela pessoa que é humilde, Deus concede a sua graça. Ao tempo que ele resiste ao soberbo, ele despreza o soberbo não tem vez com Deus, não adianta, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá
graça aos humildes. E é isso que nós estamos vendo. E nós vamos ver o que é graça. Hoje, porque a palavra está nos dizendo, versículo 5 está nos dizendo, Deus concede graça aos humildes. E como é, o que é, e como é essa graça que Deus concede aos humildes? Em primeiro lugar, nós devemos entender que graça é favor imerecido. É um favor que não merecemos. Nós não merecemos esse favor de Deus. Né? Tudo aquilo que nós recebemos de graça, aquilo que nós não temos condições de retribuir, não temos condições de pagar, isso que recebemos é graça. E Deus, ele é rico em usar de misericórdia para com aqueles que o buscam, para com aqueles que o servem, para com aqueles que confiam nele. Viviana Fernandes, Deus abençoe, seja bem-vinda. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Irmã Viviane, que Deus a abençoe. Seja bem-vinda a este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco. Então, graça é favor imerecido. Um favor que nós não merecemos. E eu já disse, quero repetir aqui, que Deus é rico em usar de misericórdia, em nos conceder a sua graça. Né? É favor que nós não merecemos. Isto é graça. E qual é a maior graça de Deus a nós? A maior graça de Deus oferecida ao ser humano. Né? A maior graça que Deus oferece ao ser humano, aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças. Está na carta de Tito, Paulo a Tito, capítulo 2. Né? Na carta do apóstolo Paulo a Tito, nós vamos ler capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Aqui nos mostra esta graça, algo sobre esta graça. Tito, capítulo 2, verso 11. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Veja que palavra maravilhosa, que versículo maravilhoso, né? O que ele nos revela a respeito da graça. Porque a graça de Deus, né? Porque aquele favor que ninguém merece de Deus. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz, porque a graça de Deus, é o mesmo que dizer, porque o favor que ninguém merece de Deus se manifestou. Deus revelou esse favor, essa graça, né? Revelou a nós, ela se manifestou. Manifestar é o quê? Revelar, se mostrar, né? Colocar em aberto, né? Abrir, tirar o véu. Né? Então, a graça de Deus se manifestou, fazendo o quê? Trazendo salvação. A graça de Deus, o favor imerecido, o favor que nós não merecemos de Deus, é aquilo que produz a salvação em nós. Somos salvos pela graça de Deus. Se não fosse a maravilhosa graça de Deus, ninguém teria condição de ser salvo. Mas Deus oferece a sua graça, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quem? Diz aqui, a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A salvação é a maior graça de Deus oferecida aos homens. A maior graça de Deus oferecida aos homens. Né? Quando Paulo escreveu a Tito, ele escreveu dizendo esta palavra, né? Ensinando esta doutrina, ensinando esta verdade. A graça se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Então, quando nós abrimos o coração e vamos para a palavra de Deus e entendemos, buscamos entendimento sobre a graça,
Esse entendimento nos mostra que a salvação é oferecida a todos os homens. É a maior graça de Deus aos homens. E aí, quando ele diz lá, Deus dá graça aos humildes, né? Ele oferece e dá essa graça aos humildes. Então, para alcançar a graça de Deus, para que ele nos conceda essa graça, nós precisamos sermos humildes. Humilhar-nos debaixo da mão potente do Senhor, para que ele, a seu tempo, venha nos exaltar. É isso que aprendemos com a palavra de Deus. Ainda, Efésios capítulo 2, versículo 9, né, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 9. Versículos 8 e 9. Né? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Veja bem, Deus concede, o que nós estamos vendo hoje? Deus concede graça aos humildes. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. E lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Essa graça, que significa favor que ninguém merece. Mas Deus concede assim. Né? Agora, aqui neste versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos. Alguém pode dizer assim: há tanto tempo eu sou dessa ou daquela religião, eu sou salvo, porque eu faço bem, porque eu não desejo mal para ninguém, porque eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? E por isso estou debaixo da graça de Deus. Por isso eu sou salvo. Ah, Deus vai me salvar porque eu faço isso, faço aquilo outro, eu cumpro os meus deveres. Aqui está dizendo porque pela graça, pelo favor que nós não merecemos de Deus, é por esse favor que nós somos salvos. Deus prestou-nos o favor que não merecemos. Ele ofereceu esse favor que ninguém merece. Ele nos deu esse favor que ninguém merece receber. É graça. E é por essa graça que nós somos salvos. Ninguém é salvo por pertencer a essa ou aquela religião, ou essa ou aquela igreja. Ninguém é salvo porque faz obras de bem. Ninguém é salvo porque faz obras filantrópicas, porque faz o bem com esse ou aquele objetivo, com aquele fim. Nós podemos fazer o que nós quisermos fazer, mas só seremos salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo, no seu sacrifício, morte e ressurreição. Em Jesus Cristo nós somos salvos, porque a graça nos veio através de Jesus Cristo. E aqui o texto está sendo muito claro, porque pela graça sois salvos. Para sermos salvos não depende de fazermos absolutamente nada, porque ninguém pode fazer nada pela sua salvação. Não adianta dar esmolas para salvação, não. Não adianta simplesmente fazer o bem a todo mundo. Não adianta simplesmente não desejar mal a ninguém. Não adianta simplesmente ser membro dessa ou daquela igreja. Não adianta simplesmente ser dessa ou daquela religião. Não, para a salvação isso não resolve nada. Fazer o bem para a salvação, isto não se resolve nada. Se eu seguir uma boa religião, se eu fizer o bem que eu devo fazer a todo mundo,
se eu não desejar mal a ninguém, se eu der boas esmolas e achar que por isso eu vou ser salvo, não serei salvo por isso. Eu não irei para os céus simplesmente por essas coisas. Eu só irei para os céus, eu só vou para os céus se buscar na Bíblia o entendimento sobre a graça. O versículo diz, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. E diz assim, por meio da fé. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai nos dizer que fé é a certeza das coisas que não se veem e a firmeza daquilo que se espera. Quer dizer, a nossa fé verdadeira, é quando nós nos firmamos em Deus que nós não podemos ver. Quando nós nos firmamos em Jesus que nós não podemos ver. Quando nós nos firmamos na esperança daquilo que está por vir e que temos esperança daquilo. Isto que é fé. A fé não é um dispositivo para que a gente chegue diante de Deus e tire de Deus o que a gente quiser, porque eu tenho fé. Eu tenho muita fé em Deus. E por isso ele vai me conceder o que eu preciso. Não. Ele diz que somos salvos pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. Eu vi Jesus morrer na cruz do Calvário? Não, mas eu tenho certeza que ele morreu por mim. Eu tenho esperança que Jesus vai voltar para nos levar para os céus? Eu tenho essa certeza, ele vai voltar. Isto é fé, porque eu espero isso. Né? Isto é fé. E nós somos salvos pela graça e por meio da fé. E diz assim mais, o versículo 8 ainda diz assim, e isto não vem de vós. Quer dizer, não é nós que providenciamos a nossa salvação. Não são os atos que providenciam a salvação da nossa alma. Não são as nossas obras que providenciam a salvação da nossa alma. Não é a nossa religiosidade que providencia a salvação da nossa alma. Ele está dizendo aqui, isto não vem de vós. Quando ele diz isto não vem de vós, ele está dizendo, você não pode fazer nada para ser salvo. Absolutamente nada. Não tente fazer nada para ser salvo, porque você não vai conseguir. Esta obra foi só Jesus que conseguiu, e ele realizou a obra lá na cruz do Calvário. Ele morreu lá na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós, seu sangue foi derramado todo até a última gota, tanto que começou a sair a água do corpo de Jesus. E ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, deixou mais ensinamentos, depois foi para os céus, e lá nos céus ele intercede por nós. O único intercessor entre nós e Deus é Jesus Cristo. Não existe mais ninguém que possa interceder por nós, a não ser Jesus Cristo. Então é pelos atos de Jesus, é pelas obras de Jesus, é pelo amor de Jesus, é pela a fé em Jesus Cristo, é pela nossa fé em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos. Porque isto é dom de Deus. Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva. Deus nos deu a dádiva da salvação. Ele nos concedeu essa dádiva, a dádiva da salvação. Por isso que o versículo é muito claro. Porque pela graça sois salvos. Alcançado em Jesus Cristo, né? Por meio da fé, quer dizer, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho certeza que Jesus morreu na cruz do Calvário, e naquele sacrifício dele na cruz do Calvário, pela sua morte, a sua ressurreição, a sua assunção ao céu, e pela intercessão dele a Deus por mim, é nisto que está a minha salvação, eu sou salvo por isto. Isso não vem de vós, quer dizer, não é nós que providenciamos isto. É dom de Deus, é Deus que nos deu esse dom, é Deus que nos deu essa dádiva, a graça, a salvação em Cristo Jesus. No verso 9, né? Ainda Efésios capítulo 2, verso 9, ele disse, não vem das obras. Que obras são essas? Aquilo que eu já disse.
pertencer a uma igreja, dar um bom dízimo naquela igreja, tá vendo? Deus vai me salvar, porque olha o meu dízimo. Olha a minha oferta na igreja. Eu estou salvo, olha a oferta que eu dou, olha o dízimo que eu dou. Olha a oferta, né? Olha a esmola que eu dou. Tem tanta gente aí que hoje em dia na internet, né, é cheio disso. Não sou contra, não, pode até fazer, mas não com orgulho, para mostrar, exibir, né, uma coisa que não é, que é uma coisa que é de Deus. Se eu socorro alguém, isso é de Deus. Se eu abençoo alguém, isso é de Deus. Deus mandou que eu fizesse isso. Mas isso não vai salvar a minha alma. O que salva a minha alma é a fé em Jesus Cristo. Se eu fizer todas estas obras, porque aqui está dizendo, não é pelas obras, não vem das obras. Pode fazer o que quiser. Mas se você não buscar a graça de Jesus, se você não ter fé em Jesus Cristo e em tudo que ele fez por você, você não será salvo. Ele diz claramente, versículo 9, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Quer dizer, ninguém se gloriar, tá vendo? Olha o que eu estou fazendo, por isso eu vou ser salvo, eu sou salvo por isso, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu pertenço a essa igreja. Já viu como que tem gente que abre o peito e enche a boca e diz, eu pertenço a essa igreja, eu pertenço àquela igreja, eu sou dessa ou daquela religião, como se isso fosse salvar. Como se isso salvar. Pode ser da igreja que você quiser. Eu posso ser da igreja que eu quiser. Não é nem estar na igreja, nem estar fora da igreja que é ser salvo. Tem gente que acha que tem um grupo por aí, tem um grupo de pessoas que acha que eu saí da igreja e agora eu estou salvo porque eu saí da igreja. Tem um grupo aí que está pensando isso. Mas isso também não é salvação, não traz a salvação. Não é estar ou não estar na igreja, não é fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo. É a fé em Jesus Cristo. Isso é uma mensagem, isso é uma mensagem, um aviso, um alerta que nós precisamos aprender e guardar no nosso coração. Eu só sou salvo pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo. A única maneira de eu ser salvo é buscar, me encher da graça do Senhor Jesus, é manter a minha fé no Senhor Jesus, porque só Jesus pode me salvar. A minha salvação depende de Jesus, de tudo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, e eu confio nele, a minha fé está depositada nele, eu creio em Jesus, e por isso que eu sou salvo. Agora, qual é o lugar das boas obras na nossa vida? Eu realizo boas obras não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, então as obras eu pratico normalmente e não toco trombeta por isso, não. Porque eu reconheço que isso é obra de Deus. Agora, para a minha salvação, é só Jesus Cristo. Ela não vem das obras. Eu quero ler esses dois versículos novamente, direto, para nós guardarmos, fixar na nossa mente. Diz, Efésios 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, ninguém vai ser salvo com obras em que ele possa se gloriar. Está vendo? Eu sou bom. Eu faço isso, eu cumpro o meu dever, eu cumpro os meus deveres religiosos, por isso eu vou para o céu. Não, não vai não. Só vai para os céus pela graça do Senhor Jesus Cristo. E para que eu receba a graça do Senhor Jesus Cristo, eu preciso buscar na Bíblia conhecimento dessa graça e me encher dessa graça. E aí sim, eu serei salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bem, hoje nós vimos aí... lemos em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, que é a última frase, que diz, Deus concede graça aos humildes. Né? Nós vimos que essa graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus em Jesus Cristo se manifestou, se revelou, trazendo salvação a quem?
a todos os homens, está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. E vimos em Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. E isso é dom de Deus, né? Dom é dádiva, aquele presente que Deus nos dá, né? Efésios 2, verso 8 e 9, nós vimos aí nesses versículos o que é a graça de Deus, o que é a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Pela qual nós somos salvos. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Na próxima quarta-feira, nós continuaremos esse estudo da Palavra de Deus, mas você pode visitar a nossa playlist no nosso canal do YouTube, a playlist Estudos Bíblicos para Conhecimento de Deus, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A playlist é Estudos Bíblicos para o Conhecimento de Deus, da série A Importância da Palavra de Deus em Nossas Vidas. Visite o canal lá e compartilhe esses vídeos, comenta aí esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o seu coração. Nós agradecemos a irmã Viviana Fernandes, que esteve conosco aí nessa gravação. Eu vi umas curtidas, mas o nome não apareceu aqui, né? Por isso que eu achei no início que eu estava com um problema técnico aqui, mas não foi não. Está aí, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Irmã Viviane, que Deus a abençoe. Abençoe o irmão Anderson, dê um abraço a ele e aí os filhos, e parabéns ao Anderson, filho aí, por mais um ano de vida, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele continue tendo saúde e vida e um crescimento e desenvolvimento sadio em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.